Bom dia, meus irmãos, meus amigos do Facebook. Estou aqui para mais uma gravação de uma rápida reflexão. Mas antes de gravar, gostaria de agradecer aos meus irmãos e amigos que têm compartilhado as ministrações e as lives. Você tem sido um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a outras pessoas. A reflexão de hoje está no livro do profeta Abacuque. Esse profeta viveu um momento difícil, um período em que o seu povo havia abandonado a Deus. Eles estavam vivendo longe de Deus, estavam se apostatando da fé. E o profeta, conhecendo a situação do seu povo, começou a se preocupar e fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz está no capítulo 1, no versículo 2, é uma pergunta que talvez você também já fez. Ele pergunta: até quando? Quem sabe você que me ouve já fez essa pergunta. Até quando? Até quando a minha família vai vivendo como está vivendo? Até quando o meu relacionamento conjugal vai desse jeito? Até quando o meu país vai continuar assim? Enfim, há diversas áreas e diversos setores da vida em que às vezes nós somos levados a pensar e a perguntar: até quando vai assim essa situação? A gente, quando faz essa pergunta, é porque a gente já está se cansando. E a gente se cansa às vezes de esperar ou se cansa de lutar. Mas o profeta nos dá uma lição que, depois de ele fazer essas perguntas a Deus, ele vai orar ao Senhor. Ele vai se colocar por um vigia, vai aguardar para ver o que Deus vai fazer para com ele e para com sua nação. E lá no capítulo 3, ele resolve orar. Ele continua a falar com Deus. Ele pede a Deus que Deus traga um grande avivamento. E uma coisa que me chama a atenção é que depois que ele começou a orar, Deus não veio imediatamente mudar a situação do seu povo, mas algo começou a mudar dentro do coração do profeta. Porque quando nós chegamos no versículo 17 do capítulo 3, ele já vai mudando a sua postura. Porque no versículo 17 ele revela que as coisas continuam do mesmo jeito que estavam. O que não estava dando certo continuava a não dar, né? Ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Olha que interessante. Ele inicia a sua narrativa perguntando para Deus: até quando as coisas vão continuar como estão? Mas ele encerra dizendo que mesmo que nada dê certo à sua volta, mesmo que nada funcione ao seu redor, ele continuaria alegre, porque a alegria dele estava no Senhor. A fonte de alegria do profeta não eram as realizações da terra, não eram conquistas, não eram situações que estavam correndo dentro da sua perspectiva, correspondendo com o seu desejo, correspondendo com a sua vontade. Pelo contrário, as coisas à sua volta podiam estar totalmente ao contrário. Elas poderiam totalmente estar negativas. Elas poderiam não estar funcionando nenhuma delas. Mas ele, todavia, se alegraria
porque a sua alegria, a sua força, a sua fé, a sua esperança estava no Senhor. Então que fique como reflexão para o meu irmão, para o meu amigo, que está dizendo: até quando? Eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou abandonar. Não abandone. Não pare. Vai orar ao Senhor Deus. E as coisas à sua volta podem até continuar por um tempo do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que dentro de você algo vai mudar. Eu tenho certeza que dentro de você as coisas vão ter os seus horizontes vão se abrir. Quando nós fizer de Deus a nossa fonte de alegria, e não as coisas aqui da terra, as realizações, por certo, independente das circunstâncias, poderemos levantar as nossas cabeças e louvar ao Senhor, e agradecer a Deus por todas as coisas. Faça de Deus a tua fonte de alegria. Não faça das coisas da terra, das suas realizações, a sua fonte de alegria, porque no dia que elas derem errado, você se frustrará e, por certo, vai abandonar a fé. Bom dia, meus irmãos, meus amigos do Facebook. Só aqui para mais uma gravação de uma rápida reflexão. Mas antes de gravar, gostaria de agradecer aos meus irmãos e amigos que têm compartilhado as ministrações e as lives. Você tem sido um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a outras pessoas. A reflexão de hoje está no livro do profeta Abacuque. Esse profeta viveu um momento difícil, um período em que o seu povo havia abandonado a Deus. Eles estavam vivendo longe de Deus, estavam se apostatando da fé. E o profeta, conhecendo a situação do seu povo, começou a se preocupar e fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz está no capítulo 1, no versículo 2. É uma pergunta que talvez você também já fez. Ele pergunta: até quando? Quem sabe você que me ouve já fez essa pergunta. Até quando? Até quando a minha família vai vivendo como está vivendo? Até quando o meu relacionamento conjugal vai desse jeito? Até quando o meu país vai continuar assim? Enfim, há diversas áreas e diversos setores da vida em que às vezes nós somos levados a pensar e a perguntar: até quando vai assim essa situação? A gente, quando faz essa pergunta, é porque a gente já está se cansando. E a gente se cansa às vezes de esperar ou se cansa de lutar. Mas o profeta nos dá uma lição que, depois de ele fazer essas perguntas a Deus, ele vai orar ao Senhor. Ele vai se colocar por um vigia, vai aguardar para ver o que Deus vai fazer para com ele e para com sua nação. E lá no capítulo 3, ele resolve orar. Ele continua a falar com Deus. Ele pede a Deus que Deus traga um grande avivamento. E uma coisa que me chama a atenção é que depois que ele começou a orar, Deus não veio imediatamente mudar a situação do seu povo, mas algo começou a mudar dentro do coração do profeta. Porque quando nós chegamos no versículo 17 do capítulo 3, ele já vai mudando a sua postura. Porque no versículo 17 ele revela que as coisas continuam do mesmo jeito que estavam. O que não estava dando certo continuava a não dar, né? Ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor.
Olha que interessante. Ele inicia a sua narrativa perguntando para Deus até quando as coisas vão continuar como estão. Mas ele encerra dizendo que mesmo que nada dê certo à sua volta, mesmo que nada funcione ao seu redor, ele continuaria alegre, porque a alegria dele estava no Senhor. A fonte de alegria do profeta não eram as realizações da terra, não eram conquistas, não eram situações que estavam correndo dentro da sua perspectiva, correspondendo com o seu desejo, correspondendo com a sua vontade. Pelo contrário, as coisas à sua volta podiam estar totalmente ao contrário. Elas poderiam totalmente estar negativas. Elas poderiam não estar funcionando nenhuma delas. Mas ele, todavia, se alegraria, porque a sua alegria, a sua força, a sua fé, a sua esperança estava no Senhor. Então que fique como reflexão para o meu irmão, para o meu amigo, que está dizendo até quando? Eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou abandonar. Não abandone. Não pare. Vai orar ao Senhor Deus. E as coisas à sua volta podem até continuar por um tempo do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que dentro de você algo vai mudar. Eu tenho certeza que dentro de você as coisas vão ter os seus horizontes vão se abrir. Quando nós fizer de Deus a nossa fonte de alegria, e não as coisas aqui da terra, as realizações, por certo, independente das circunstâncias, poderemos levantar as nossas cabeças e louvar ao Senhor, e agradecer a Deus por todas as coisas. Faça de Deus a tua fonte de alegria. Não faça das coisas da terra, das suas realizações, a sua fonte de alegria, porque no dia que elas derem errado, você se frustrará e, por certo, vai abandonar a fé, vai deixar tudo de lado. Mas faça de Deus a tua alegria. Você pode até começar o seu dia dizendo até quando e encerrar dizendo ainda que nada dê certo, ainda que nada funcione. Eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde sempre. Essa é uma rápida reflexão para a tua vida. Bom dia, meus irmãos, meus amigos do Facebook. Só aqui para mais uma gravação de uma rápida reflexão. Mas antes de gravar, gostaria de agradecer aos meus irmãos e amigos que têm compartilhado as ministrações e as lives. Você tem sido um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a outras pessoas. A reflexão de hoje está no livro do profeta Abacuque. Esse profeta viveu um momento difícil, um período em que o seu povo havia abandonado a Deus. Eles estavam vivendo longe de Deus, estavam se apostatando da fé. E o profeta, conhecendo a situação do seu povo, começou a se preocupar e fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz está no capítulo 1, no versículo 2, é uma pergunta que talvez você também já fez. Ele pergunta: até quando? Quem sabe você que me ouve já fez essa pergunta. Até quando? Até quando a minha família vai vivendo como está vivendo? Até quando o meu relacionamento conjugal vai desse jeito? Até quando o meu país vai continuar assim? Enfim, há diversas áreas e diversos setores da vida em que às vezes nós somos levados a pensar e a perguntar: até quando vai assim essa situação? A gente, quando faz essa pergunta, é porque a gente já está se cansando. E a gente se cansa às vezes de esperar,
ou se cansa de lutar. Mas o profeta nos dá uma lição que depois de ele fazer essas perguntas a Deus, ele vai orar ao Senhor. Ele vai se colocar por um vigia, vai aguardar para ver o que Deus vai fazer para com ele e para com sua nação. E lá no capítulo 3, ele resolve orar. Ele continua a falar com Deus. Ele pede a Deus que Deus traga um grande avivamento. E uma coisa que me chama a atenção é que depois que ele começou a orar, Deus não veio imediatamente mudar a situação do seu povo, mas algo começou a mudar dentro do coração do profeta. Porque quando nós chegamos no versículo 17 do capítulo 3, ele já vai mudando a sua postura. Porque no versículo 17 ele revela que as coisas continuam do mesmo jeito que estavam. O que não estava dando certo continuava a não dar, né? Ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Olha que interessante. Ele inicia a sua narrativa perguntando para Deus até quando as coisas vão continuar como estão. Mas ele encerra dizendo que mesmo que nada dê certo à sua volta, mesmo que nada funcione ao seu redor, ele continuaria alegre, porque a alegria dele estava no Senhor. A fonte de alegria do profeta não eram as realizações da terra, não eram conquistas, não eram situações que estavam correndo dentro da sua perspectiva, correspondendo com o seu desejo, correspondendo com a sua vontade. Pelo contrário, as coisas à sua volta podiam estar totalmente ao contrário. Elas poderiam totalmente estar negativas. Elas poderiam não estar funcionando nenhuma delas. Mas ele, todavia, se alegraria, porque a sua alegria, a sua força, a sua fé, a sua esperança estava no Senhor. Então que fique como reflexão para o meu irmão, para o meu amigo, que está dizendo: até quando? Eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que não vou aguentar. Eu acho que eu vou abandonar. Não abandone. Não pare. Vai orar ao Senhor Deus. E as coisas à sua volta podem até continuar por um tempo do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que dentro de você algo vai mudar. Eu tenho certeza que dentro de você as coisas vão ter um outro... Os seus horizontes vão se abrir. Quando nós fizer de Deus a nossa fonte de alegria, e não as coisas aqui da terra, as realizações, por certo, independente das circunstâncias, poderemos levantar as nossas cabeças e louvar ao Senhor, e agradecer a Deus por todas as coisas. Faça de Deus a tua fonte de alegria. Não faça das coisas da terra, das suas realizações, a sua fonte de alegria, porque no dia que elas derem errado, você se frustrará e, por certo, vai abandonar a fé, vai deixar tudo de lado. Mas faça de Deus a tua alegria. Você pode até começar o seu dia dizendo até quando e encerrar dizendo ainda que nada dê certo, ainda que nada funcione. Eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde sempre. Essa é uma rápida reflexão para a tua vida.